colegas, tudo bem? Voltando aqui mais uma aula, continuação da aula da crase, é a segunda parte da aula de crase, e lembrando a vocês que continuamos com o nosso projeto de redação, continuamos com a nossa situação, as aulas vão estar sempre disponíveis, e nosso projeto de correção também. Nos ajudem, divulguem, vamos lá, vamos ao que importa. Casos proibidos, né? Vamos falar de casos proibidos, quando é que eu não posso usar o acento indicativo da crase, quando é que eu não vou poder usar? Eu não vou poder usar diante de nomes masculinos. Se a palavra é masculina, eu não posso fazer uso do acento indicativo da crase. Aqui, ó, eles chegaram a cavalo, ó. Nunca poderia ter acento indicativo da crase aqui, porque cavalo é menino. Então, antes de palavra masculina, não se usa o acento indicativo da crase. Então, vamos lá. A segunda situação. Entre palavras repetidas. Entre palavras repetidas também não se usa acento indicativo. Caiu uma questão dessa daqui na prova da ESA, ano passado. Então, entre palavras repetidas, né? Os adversários estavam cara a cara aqui, ó. Palavras repetidas, não se usa acento. Entre palavras repetidas, não se usa acento indicativo da crase, né? Essa aqui cai muito, né? Muitos concursos caem esse tipo de coisa aqui, ó. E o cara acaba não sabendo se defender. Mas com vocês não vai acontecer. O azinho, ó, no singular, antes de palavras no plural. Então, tá aqui, ó. Não se prendia a coisas materiais. Impossível crase. Vocês sabem que eu vejo muito na redação erros assim, ó. A todos. A todos. E a crase aqui. Errado, muito errado. Por que tá errado? Plural, singular. E a segunda situação é que todos é indefinido, né? E todo indefinido nunca poderia ter crase nessa situação. Todos, pior ainda, né? Aí o cara bota a crase, não tem condições. Então, duas situações. Além de ser indefinido, né, que tu não sabe a quantidade, ainda é singular antes de plural. Então não cabe crase nessa situação de jeito nenhum. Vamos seguir as formas, né, de proibições, né? Vocês sabem aqui, ó, pronome de tratamento. Pronome de tratamento. É proibido crase antes de pronome de tratamento. Exceção, senhora e senhorita, mas se eu conseguir virar para o masculino e dar ao, né? Assim, eu já disse isso à senhorita, já disse isso ao senhor, aí tem crase. Se não der ao também não vai ter crase, só para que vocês se liguem, né? Aqui, ó, já tinha pedido isso à vossa senhoria. Pronome de tratamento, né? Então aqui não tem crase de forma nenhuma. Pronomes indefinidos. Então, antes de pronome indefinido, acabei de falar com vocês agora há pouco, não se usa crase. A exceção, outras, né? Outras, pode ter o acento indicativo da crase. A exemplo, né? Chegaram a algum município. Algum. Tu sabe qual é o município? Sabe qual é o município? Nem eu. Por isso, algum é indefinido. E antes de indefinições, não se usa acento indicativo da crase, né? Pronomes pessoais. Pronomes pessoais, vocês sabem, pronome pessoal pode ser reto, pode ser oblíquo. Então eu tenho eu, tu, ele, nós, vós, eles, ela, me, contigo, se, assim, consigo, nos, convosco. Todos esses pronomes, né? Esses pronomes pessoais não se usam crase. Então tá aqui, ó. Diga a ela que voltarei. Então sem uso de acento indicativo da crase. Seguindo, olhem só. Antes de a cujo e a quem também não se usa crase, tá? Caso proibido. Esta é a senhora a quem referiste. Olha só para voltar um pouquinho, lembra que eu falei a senhora aqui, ó? Por que não tem crase aqui? Eu falei que tem que dar ao, né? Poder ter crase, né? Este é ao senhor? Não, esse é o senhor, por isso que aqui não tem crase. Estão vendo? Olha só como é que as coisas vão começando a se encaixar, né? Vocês sabem que antes de a esta e a essa não se usa acento indicativo da crase. Não se usa, é proibido, então tá aqui, ó. E você também, né? Diga a verdade a essa funcionária, sem crase, porque é caso proibido. E antes de verbo. Antes de verbo, impossível uso do acento indicativo da crase. Caiu uma situação dessa também numa prova de concurso do ano passado. Uma situação de verbo a esperar, alguma coisa assim. Sobre crase em verbo ano passado, uma questão militar, se eu não me engano. Tá? Seguindo a vida, colegas, vamos lá.
Falar agora de casos especiais. Casos especiais não tem uma explicação muito lógica. É porque Deus quer e acabou. Então, casos especiais, Deus quer e decore isso aí, vamos tacar fogo. Porque a situação é essa aí, é pontuar bem, acentuar bem para poder arrebentar a nota da redação. Então, olha só. Em termos femininos, sempre temos a ocorrência de crase, claro, para essas locuções. Então, sempre que essas locuções aqui aparecerem, sempre que essas locuções femininas aparecerem, vou fazer uso de acento indicativo da crase. Falamos agora há pouco, né, no vídeo anterior, sobre a situação da locução feminina. É o que vai acontecer aqui, expliquei quando é locução, quando não é locução, então tá aí, ó. Então, à tarde vai ter sempre crase, à noite, as pressas escondidas, as escuras, as tontas, à direita, à esquerda, à vontade, a revelia, a maneira de, a moda de, as custas de, a procura de, a espera de, a medida que, a proporção que. Então essas situações sempre vão ter uso do acento indicativo da crase, porque são locuções femininas, claro, locuções, qualquer coisa, olha naquele outro vídeo, né? Aqui, o que eu tenho aqui? Caso especial, o termo à distância, ele só vai fazer uso de acento indicativo da crase antes se ele vier especificado de alguma forma. Se ele vier especificado, ele vai fazer uso do acento indicativo da crase. Como é que é a especificação dele? É saber a quantidade de distância, ou que diga uma grande distância, esse tipo de coisa. Aí eu tenho aqui, ó. Distância só ocorrerá crase caso, né, se estiver determinada. Isso é comum, isso é com uso de preposição. Eu tenho aqui, ó, viu a distância. Eu não tenho nada falando a quantidade de distância, se é grande, se é pequena, qual é a quantidade, então não tem crase. Agora é aqui, reconheceu a distância de 200 metros. Aqui eu tenho a especificação da minha distância, por isso tem o uso do acento indicativo da crase. É isso, tá claro? Tá claro, então distância só tem crase se for especificada a quantidade de distância. Ou grande distância ou pequena distância, não importa. Então especificado vai ter crase. Não tem, é essa história e acabou. Aqui vamos falar de um caso facultativo de pronome. Então olha só, pronome possessivo feminino singular, usa a crase se quiser. Pronome possessivo feminino singular, usa a crase se quiser. O que é pronome possessivo feminino singular? É sua, minha, tua. Esses são pronomes possessivos femininos singular. Então vou usar a crase se eu quiser. Eu tenho aqui, ó, referi-me à sua tia. Sua tia. Feminino, possessivo, singular. Aqui é a mesma coisa. Então aqui eu tenho crase, aqui eu não tenho crase. Qual está certo? Os dois estão corretos. Os dois estão corretos. Professor, para que eu tenho que estudar o que é facultativo? Porque pode vir uma questão falando da seguinte forma: só não é facultativo, tem que marcar o que não é facultativo. Ou só é facultativo, é isso que é o problema. Então vejam isso, tá bom? Aqui eu tenho uma outra situação. Então eu falei anteriormente que pronome possessivo feminino singular é facultativo, se quiser. Nesse caso eu tenho um pronome possessivo feminino, só que aqui é plural. Quando é plural, aqui ó, pronome possessivo feminino, plural. Aí eu pus aqui, ó, obrigatório uso da crase. Então nesse caso o uso é obrigatório. Tem que fazer uso e acabou. Então, referindo às suas tias, né? As tuas, né? Esse tipo de coisa, né? Nossas. Então, nesse caso, são, isso é pronome possessivo feminino singular. Outra coisa, deixa eu adiantar. Professor, e se acontecer a seguinte situação? Referindo a suas tias. Nesse caso, não vai haver crase, por quê? Porque falamos de casos proibidos. E um dos casos proibidos é singular antes de plural. Nesse caso, vocês sabem que é proibido. Aqui é caso proibido, né? Então, não deixem isso acontecer. Não vai pegar... Nós vemos muito isso em redação, né? Os colegas colocando a todos, né? Com crase, não cabe isso. Seguindo a nossa vida, né? Aqui nós temos, ó, até mais a. Sempre que eu tiver o até, né, o termo até,
mais A, mais uma palavrinha feminina, eu uso crase se quiser. Aqui é facultativo. Então daqui, ó, fui até a cidade, uma com crase ou sem crase, sem problema nenhum. Então o termo até mais A usa facultativo. Tranquilíssimo, né? Bem tranquilo isso daqui. Tá muito fácil. Agora, a palavra casa. O termo casa. Casa não adianta regência, não adianta nada disso. Casa só vai fazer uso de acento indicativo da crase se vier especificado. O que é isso? Casa da luz vermelha, casa do João, casa rosa, casa não sei, qualquer casa. Casa grande, então especificou, vai ter crase. Se não tiver especificado, não tem crase. É simples assim a história. Então daqui, ó. Casa só leva acento de crase caso se for especificado. Eu tenho aqui, ó. Cheguei a casa antes de Ronaldo. Não estou especificando qual é a casa. Mas aqui eu tô. Cheguei à casa de Ronaldo antes dos amigos. Aquele errado, né? Cheguei à casa antes dos amigos, né? E aqui cheguei à casa de Ronaldo antes dos amigos. Então aqui vai ter crase porque não é qualquer casa, é a casa do meu amigo Ronaldo, tá bom? Então aqui especificou, vamos fazer uso do acento indicativo da crase. Seguindo, aqui. Essa aqui é chata e de vez em quando aparece, né? Eu vejo mais questões em bancos de questões com a palavra terra do que questões propriamente ditas com a palavra terra. Mas vamos a ela, vamos falar sobre ela. Vocês sabem que a palavra terra, ela só não leva crase, ó. Ela só não leva crase quando significar chão, onde se pisa, onde se planta, né? Qualquer outra coisa que significar vai levar crase. Isso quer dizer, vai levar crase quando for terra natal, local de origem, que também é terra natal, planeta, vai usar crase de qualquer forma. Então, só não vai levar crase significando chão, onde eu piso, onde eu planto. Exemplo, os astronautas voltaram à Terra. Olha o tamanho do T maiúsculo, isso aqui é o planeta. Se é planeta, não é onde eu planto, onde eu piso, isso aqui é o planeta. Então isso aqui é terra natal, é onde os caras nasceram, né? Então vai ter acento indicativo da crase. Olha aqui, os marinheiros voltaram à terra. Essa terra aqui é chão, por quê? Marinheiros dentro do navio, encostou o navio, desceu todo mundo, foi para o chão, né? Para a terra. Então aqui não vai haver acento indicativo da crase. Irei à terra de meus avós. Aqui é terra natal, por isso o uso do acento indicativo da crase. Então se eu falar que a colheita desse ano, na colheita desse ano, a terra foi produtiva. Por exemplo, ó, essa terra aqui é onde eu piso, onde eu planto, então aqui não tem crase. Tá bom? E aí, daqui para frente, encerrado essa situação a crase, né? Eu só posso pedir o favor de sempre, né? Se inscrevam no canal, ajudem na divulgação, porque as aulas são grátis, mas se precisarem de correção para as redações de vocês, para as bancas de vocês, o que vocês vão fazer? Vão fazer contato com o nosso zap 21 96811 8891. 21, que é Rio de Janeiro, 9681 8891. Informem a banca da redação de vocês para que possamos fazer a correção de acordo com o que a banca de vocês pedem. Tá bom, meus amigos? Temos pacotes de correção de uma redação, de 5 redações, de 10 redações, e aí é o que vocês puderem fazer, acharem melhor, tá? Só informem a banca para que nós possamos corrigir direitinho e até a próxima aula. Um abraço.